Buscando um celular básico, mas está fugindo da Samsung, LG ou Xiaomi? Temos aqui o Moto E7, uma opção acessível da Motorola que promete uma boa experiência com fotos noturnas, ponto que os rivais sempre pecam. Será que ele tem bom conjunto e vale a pena economizar, ou é melhor investir na variante Plus? Vamos conferir. O Moto E7 é quase idêntico ao modelo Plus. Eles possuem medidas similares, porém o irmão mais avançado é mais gordinho e pesado devido à bateria maior. A parte frontal aposta em design com entalhe em formato de gota, enquanto a traseira traz bloco centralizado que abriga duas câmeras e um flash em LED. O E7 foi lançado em duas versões aqui no Brasil. O modelo mais simples é encontrado nas cores cinza ou verde, enquanto o mais completo, com o dobro de memória, vem nas cores cinza ou cobre. O corpo do aparelho é feito de plástico rígido e apresenta pequenas linhas que o tornam menos escorregadio. A estrutura possui um padrão circular concêntrico que refrata a luz partindo do módulo das câmeras. Ao olhar de ângulos diferentes, vemos um efeito de feixes de luz sendo disparados para todos os lados. É um design simples, porém atrativo. O leitor biométrico fica localizado na logo da Motorola na traseira. Ele responde bem, apesar de ter um pequeno atraso no desbloqueio. Do lado direito temos o botão de energia e controle de volume, enquanto do lado esquerdo há um botão dedicado ao Google Assistente. A entrada para fones de ouvido fica no topo, e diferente do E7 Plus, neste temos entrada USB-C. O Moto E7 tem tela IPS LCD de 6,5 polegadas e resolução HD+. É basicamente o mesmo painel adotado na variante Plus. O nível de brilho é decente e está no nível da categoria. O contraste é alto para garantir cores vibrantes e preto pouco acinzentado. A maior diferença que vimos é na calibração. O E7 tem cores bem mais frias, o que deixa o branco azulado. No geral, é uma boa tela e o padrão 20x9 torna o básico da Motorola bom para filmes e também para assistir os vídeos do Tudo Celular. O alto-falante do Moto E7 fica na traseira, como já visto em outros básicos anteriores da empresa. É uma posição ruim, já que ele abafará facilmente quando o celular estiver largado na mesa ou no sofá. E com o áudio sendo jogado na direção oposta do usuário, você terá uma experiência imersiva bastante limitada. E a qualidade sonora? Bom, o som é até mais potente que a da variante Plus, mas igualmente peca por exagerar nos agudos. O E7 garante uma boa experiência sonora com vídeos, só não espere o mesmo com músicas. I'm a driver. Oh, like a chauffeur. Ele vem com um fone de ouvido na caixa que ajuda a reduzir o problema, mas poderia ser um fone mais confortável de usar. Enquanto a variante Plus vem equipada com o chip Snapdragon 450, o modelo mais simples traz o Helio G25. Será que isso impacta no desempenho? O modelo que testamos tem apenas 2 GB de RAM e esse provavelmente será o mais vendido. Por ter pouca memória, ele sofre para segurar os aplicativos abertos em segundo plano, e em nosso teste de velocidade levou o dobro do tempo do E7 Plus para abrir uma dúzia de aplicativos. Se você é do tipo que usa vários aplicativos ao mesmo tempo, então recomendamos pagar um pouco a mais para ter o dobro de RAM e armazenamento interno. E em benchmarks? O E7 fica um pouco abaixo em alguns testes, mas por algum motivo ele não conseguiu rodar o Antutu. O mesmo aconteceu com o jogo Asphalt 9. Quando baixamos o game diretamente da Play Store, é dada a mensagem que o aplicativo não é compatível com o dispositivo. Demais jogos rodaram com um pouco de engasgo, mas nada que impeça a jogatina. É bom lembrar que o E7 é um aparelho básico e ele fica limitado a rodar tudo no mínimo. O E7 vem com bateria de 4.000 mAh, que consegue fazer o aparelho passar o dia todo longe de tomadas. Por mais que ele tenha 1.000 mAh a mais que o irmão maior, a diferença na autonomia não chega a ser grande. Agora, se você busca um celular para recarregar a cada 2 dias ou passar o final de semana fora de casa e não se preocupar em levar o carregador, é melhor considerar outro básico, como o seu rival Galaxy A02s. A vantagem do E7 está no tempo de recarga. Não que sua bateria vá de 0 a 100% em tempo ágil, mas considerando que ainda é comum ver celulares de entrada demorarem 3 horas ou mais para recarregar, é um ponto positivo ver o da Motorola fazer isso em 2 horas. Uma carga rápida de 15 minutos recupera 12% da bateria, que chega a 26% em meia hora, o que já deve garantir um fôlego extra por algumas horas de uso. A Motorola vem decepcionando no suporte de software com vários aparelhos desatualizados e com um pacote de segurança bastante defasado. Este é o caso do E7 que sai da caixa com Android 10 e no momento está com patch de segurança de janeiro. Quando ele será atualizado para o Android 11? Não há uma data certa. E se você é fã da Motorola por causa dos gestos encontrados na linha Moto G, então ficará decepcionado ao saber que o S7 só conta com o gesto para ligar a lanterna ao sacudir o celular. O atalho para abrir a câmera fica no botão de energia ao pressioná-lo 2 vezes. O software carece de otimização e apresenta uma lentidão acima do que estamos acostumados.
Mesmo celulares básicos da Samsung, com muito mais recursos embarcados, conseguem entregar uma experiência mais ágil e fluida. O S7 e o S7 Plus não compartilham apenas do mesmo número de câmeras, mas o sensor de 48 megapixels é o mesmo nos dois. A diferença é que a secundária do Plus é dedicada para desfoque de fundo, enquanto a do S7 traz lente macro. Não espere a mesma qualidade, já que o hardware da MediaTek sofre mais para processar as imagens capturadas. Ainda assim, o Moto E7 é capaz de registrar boas fotos. Em dias ensolarados, terá bom nível de detalhes, cores vibrantes e poucos ruídos. E mesmo sem uma câmera dedicada para desfoque, ainda é possível ter um bom efeito retrato. Basta o sol se pôr para que as fotos saiam escuras. Há modo noturno que faz o E7 se diferenciar dos seus rivais. Por mais que o modo não seja tão bom quanto o de modelos da linha Moto G, ainda é capaz de ajudar a clarear as fotos, por mais que em alguns casos resulte em cores um pouco distorcidas. A macro é o grande problema aqui. Como seu foco é fixo, será preciso registrar várias fotos até acertar a distância correta ou tudo sairá borrado. A baixa resolução também limita bastante a capacidade de capturar pequenos detalhes. E se você quiser fotografar algo distante, então é melhor não escolher o Moto E7. Seu zoom digital compromete bastante o resultado e temos fotos ruins. A resolução da câmera frontal é inferior comparada ao S7 Plus, e com isso registra selfies piores, mas ainda é capaz de capturar boas fotos em locais bem iluminados. Já selfies à noite apresentam um nível acentuado de ruído e queda considerável na nitidez. A filmadora grava vídeos em Full HD a no máximo 30 fps. A qualidade da filmagem é decente, mas os vídeos saem tremidos por falta de estabilização eletrônica. Pelo menos o foco não chega a ser lento como já vimos em outros da Motorola. A frontal também filma em Full HD a 30 fps, mas apresenta queda acentuada de qualidade e fluidez ao gravar vídeos noturnos. Outro ponto decepcionante é que o Moto E7 captura áudio apenas mono. Vale a pena comprar o Moto E7 ou tem opções melhores? O Galaxy A02s entrega melhor desempenho, sua bateria dura mais, porém tem câmeras mais limitadas. O modelo da Samsung fica devendo um leitor de digitais, o que pode fazer falta para muitos. Vale economizar ou o Moto E7 Plus é mais negócio? O modelo mais caro é superior em desempenho, bateria e câmeras. De resto, os dois são parecidos. Mas como a diferença é pequena no preço, talvez seja uma melhor compra apostar no mais caro. No geral, o Moto E7 é um aparelho com mais contras do que prós. Apesar de ter boa tela e conseguir registrar boas fotos, o básico da Motorola escorrega no desempenho e sofre com incompatibilidade com alguns aplicativos e jogos. É bom lembrar que o modelo que testamos é o mais básico com apenas 2 GB de RAM e que a versão mais cara, com o dobro de memória, deve sofrer menos no multitarefas, mas aí será preciso pagar quase R$1.000 por ela. E nessa faixa de preço já temos o Moto G9 Play, que é muito melhor. Qual seria um valor justo pelo Moto E7? No máximo R$600. Pagar mais de 800 por ele não vale a pena, já que se encontra opções melhores no mercado nacional. E é claro que te ajudamos a encontrar as melhores ofertas para o S7 e todos os demais modelos citados nesta análise. Você só precisa clicar nos links aí abaixo. Aproveita para comentar o que você achou do Moto E7. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.